E nós estamos de volta com o Porto Alegre em Debate, hoje tratando sobre o afroempreendedorismo. Junto comigo participam a empreendedora Alu Brito, junto com ela também o Sairon Quadros, que é empreendedor e representante da ODABA, Associação do Afroempreendedorismo, de Afroempreendedorismo. Também participa a Paula Guedes, que é organizadora da Feira de Afroempreendedorismo aqui da Câmara Municipal, e também a Adriana Santos, que é coordenadora de Igualdade Racial da Prefeitura. A gente segue aqui com o nosso assunto, porque eu queria perguntar agora para a Paula. Paula, o foco dessa feira realmente aqui na Câmara de Porto Alegre é trazer expositores da cidade. Vocês concentraram as buscas, né? A seleção, eles se inscreveram, né? Aqui de Porto Alegre, de algumas periferias também, teve esse cuidado, isso que é importante dizer. Sim, o nosso foco foi selecionar expositores da capital, porque nós estamos na Câmara, né? E para abrir espaço para que eles possam mostrar os seus produtos e serviços. Sim. Da melhor forma, né? Para o público em geral. E a ideia, existe a possibilidade daqui a pouco de no ano que vem, né? A feira, como eu falei, vai acontecer 16 e 17 de novembro aqui na Câmara. Há possibilidade de acontecer de novo no ano que vem? Vocês estão, ou vão ver como que vai ser, experimentar? Sim, nós tivemos essa oportunidade, que nos foi dada por essa gestão da Câmara, né? E nós aproveitamos e realizamos essa primeira feira, mas o que a gente quer é que ela continue, seja a primeira de muitas, né? Porque foi um experimento, nós estamos aprendendo, né? Juntamente com os expositores, e vamos levar todas as experiências, se Deus quiser, para o ano que vem, e que a gestão do ano que vem consiga nos dar continuidade. Né? Só esse projeto, isso. Certo, né? Por que não, né, Sairon, ter algo fixo, né? E daqui a pouco até na cidade a gente poder ter espaços, né? A gente poder encontrar um lugar fixo para a gente poder ir lá e comprar e conhecer esses produtos, não ficar só com as feiras. Essa é uma das nossas metas da associação, é a gente ter esse local onde a gente possa ser referência, né, que o empreendedor curioso, pensando em querer conhecer como fazer para empreender, mas ainda não quer se associar ou está com receio, tem medo, ele poder ter esse local, né, físico o ano inteiro, né, para que ele tenha essa referência, como a gente estava conversando, né, como é que é o nome do teu filho? Matheus. O Matheus lá, e conhecer o espaço, realmente tirar a febre, realmente se eu quero empreender, se eu não quero, como é que é, porque daqui a pouco a gente pinta como se fosse um mar de rosas e não é, né, Lu? A Lu também faz parte da ODABA, né, é uma das nossas principais cabeças pensantes lá, essa questão do empoderamento que tem diretamente relação com isso, né? E a gente estava falando antes ali de, daqui a pouco, quando o empreendedor perceber daqui a pouco que não é para ele esse tipo de trabalho, tá tudo bem também, né? Exato. Mas como que vocês ajudam também a que esse empreendedor possa definir o seu ramo de negócio? Porque daí a gente daqui a pouco quer fazer muitas coisas, né? Mas encontrar aquele ponto que tem potencial, né? E também que tenha algo a ver contigo também, com a pessoa. Sim. Então, nós temos setores dentro da associação que trabalham diferentes hubs, né? Tem, por exemplo, uma temática mais tecnológica, né? Eu, sendo da área da saúde, não posso conversar contigo nesse sentido. Aqui possa te dizer, esse daqui te serve, tu realmente consegue desenvolver esse produto. Então, a gente tem lá dentro do Empodera Afro, lá tem esse da associação, faz essa leitura, faz esse aconselhamento, né? E se tiver que dar agora trazendo para a seara da odontologia, se eu tiver que te dar o diagnóstico ruim, eu vou ter que te dizer, olha só, tu quer, a gente continua, mas vai ter que bater um pouquinho mais forte em algumas cartilhas aí, porque tem que respeitar o processo. A gente estava falando de estratégia, de ação, de ter os números, né? No final, os números respondem tudo, né? E culturalmente a gente não traz isso da escola pública, por exemplo, né? Aprender a trabalhar com dinheiro, né? A gente aprende a trabalhar
trabalhar para ter um melhor emprego, um bom emprego. A gente não vai para a escola para aprender a ter uma empresa para dar empregos, né? Existem muitos livros que falam sobre isso e hoje, com a internet e com a aceleração da pandemia, fez com que a gente começasse a divulgar mais essa leitura. Né? Tem plataformas de streams que falam sobre isso. Né? Hoje tu tem esse acesso. Né? Um celular e tu aprende isso em 10, 20 minutos. Sim, super rápido. Entendeu? Sim. Antigamente não. Só que se a minha mãe não aprendeu isso daí, quando eu digo que eu vou empreender, deu. Lascou. Quando é que esse menino vai arranjar um emprego agora? Entendeu? E justificar isso também, né? Essa e visão. explicar que tu está ali no celular 10 horas da noite conversando e fazendo planilha e com o celular aqui e o computador aqui. Que isso é o teu trabalho, né? Mesmo que seja sábado, mesmo que seja domingo, mas ele tem as suas benefícios, né? Férias, né, Lu? Quando a gente consegue fazer o planejamento organizado. Então, tudo isso é possível. Né? Então a gente faz essa leitura, faz o encaminhamento dentro dos setores da associação, tira todas essas dúvidas, né? Porque é importante, Felipe, porque a gente não pode passar uma falsa ilusão, tanto para um lado quanto para o outro, né? E é importante que em coletivo isso, né, de não fazer nada sozinho, de ter esses apoios é fundamental. Para ti, Lu, no começo esse apoio eu imagino que deva ter sido fundamental até para poder lidar com essas questões mais burocráticas, né, de como encaminhar questões até com a própria prefeitura da cidade, né, para o teu negócio. Como é que foi para ti? Assim, faltou algumas políticas da cidade públicas para melhorar esse início aí, para não ser tão tumultuado? Ah, sim, né? No início a gente lança o negócio ali, tem uma ideia, nossa, acho que vai dar certo, aí tu vai e lança, daqui a pouco o cliente pede um contrato. Não, pode vir, fechamos contigo, cadê teu contrato de... Foi bem assim no início, né? Me manda um contrato, então eu disse, como assim, que contrato, né? E aí a gente vai para a famosa internet, vê quais são os contratos de serviço, daí tu vai ali, encaixa de acordo com o teu negócio e aquele contrato que tu usa com os teus clientes. Então, isso é a questão de conhecimento também que nos falta, é quando chega um cliente e pede um contrato, tu não sabe do que ele está falando. Porque tu abriu a tua empresa, tu abriu a recreação, tu achou que tu ia lá e cuidar das crianças no casamento, que tu não ia ter contrato de casamento de serviço, né? Um contrato como prestador de serviço. E aí sim, a prefeitura, enfim, as questões burocráticas é uma linguagem muito difícil, é uma papelada muito difícil, parece que dificulta e distancia as pessoas até da legalidade, digamos assim. Porque a pessoa vai lá, tenta fazer a nota fiscal, não entende, não consegue, aí vai fazendo sem nota fiscal mesmo, porque é uma burocracia, porque daí tem... Então, sim, é muito distante ainda essas consultorias, acho que está bem longe ainda da prefeitura com essa ajuda, enfim, políticas públicas em relação a esses empreendedores. A própria semana passada mesmo na consultoria, tinha a questão do alvará para alimentação, né? Então, muitos empreendedores que trabalham com alimentação, eles não têm a política de boas práticas. E o que é política de boas práticas? Para quem trabalha com alimentação, é para poder vender, né? Isso, é um curso de, no mínimo, 16 horas, né? Que a vigilância sanitária exige, para te poder praticar venda de alimentos, manipulação e venda de alimentos em espaços públicos, enfim. Então, tu tem que ter o curso, não é qualquer curso, é um curso numa instituição credenciada na saúde, na Secretaria de Saúde, na Vigilância Sanitária, com um currículo mínimo exigido. A instituição tem que ser certificada, e aí então encaminha, a pessoa faz o curso, encaminha o certificado para a instituição, junto com os demais documentos para conseguir o alvará e licença para poder trabalhar com seus produtos em espaços públicos, enfim, seja em feiras, seja em comércios e coisa e tal, mas venda pública, né? Venda para público. E muitos não têm esse conhecimento, não sabem, né? Vendem, correm o risco de serem autuados e pegarem os materiais deles. Então, sim, a gente está muito ainda a caminhar, muita procura e ainda é muito distante, sim, assim, essa burocracia, essa papelada toda, essa questão toda de conhecimento, né? E dinheiro. Se eu não me engano, é um valor bem alto para te fazer a política de boas práticas. Para quem está começando. Tem essa questão fundamental. Por isso, nesse bate-papo... É legal o bate-papo, mas é isso, né? Me complementa. Por isso que muito me orgulhou de conseguir ter esse primeiro movimento de turma constituído em curso de boas práticas, porque de fato, né, é
é um curso caro, em torno de 300 a 400 reais, depende da instituição, que muitas pessoas da periferia não teriam condições de acessá-lo, né? E por isso que eu digo assim, o nosso papel enquanto Secretaria de Desenvolvimento Social é bem isso. Tu está trabalhando com uma lógica de ganho de dinheiro, de sustentabilidade, mas tu está olhando para um público que não tem acesso a esses meios, que é o público da periferia, o público de baixa renda. Pois é, nesse sentido, Adriana, eu queria te perguntar isso. Um possível afroempreendedor, ele quer abrir o seu negócio, ele está com dúvidas, assim. Se ele chegar ali com vocês na Coordenadoria de Igualdade Racial e quer um norte, vocês conseguem ajudá-lo de alguma maneira, os caminhos que ele pode começar a percorrer? Justamente isso que a gente está tentando organizar na Secretaria desde então que eu comecei a trabalhar com essas pautas, né? De criar uma rede de apoio, né? Seja ela da estrutura da Secretaria, seja ela com as parcerias com as instituições com os coletivos que já auxiliam os grupos, né? Então, ou encaminhar internamente ali, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem a loja do empreendedor que funciona ali no centro, no prédio da CPA, né? Então tem alguns serviços ali que auxiliam nessa questão, mas também tem essa rede de apoio, porque não é uma coisa que é importante que se diga e que tanto o Sairon quanto a Lu já falaram, a importância de a gente pensar esse recorte negro, né? As nossas questões, e não estou aqui fazendo mimimi, nem churumelas, nem algo parecido, mas as nossas questões, elas são tão complexas, tão difíceis de a gente ascender e alcançar, que quando se pensa em empreendedor, todos os nichos, todas as organizações, todos os formatos que existem hoje, eles têm um perfil branco, um perfil eurocêntrico, masculino, inclusive. Não foi feito para as mulheres, não foi feito para os negros, sabe? Então a gente precisa ter instituições, grupos, coletivos que auxiliem também a fazer esse reconhecimento de pertencimento e poder guiar, conduzir, ajudar nesse trilhar de caminho a partir também dessas relações com o reconhecimento do seu pertencimento. Por que os coletivos são tão importantes? Porque também vem no DNA da nossa formação pensar no Ubuntu, né? Na coisa coletiva, no conjunto, no junto, estar junto. Se eu cresço, os meus crescem junto, vou ajudar um ao outro. As associações vêm muito nessa pegada de entender que se as pessoas negras periféricas têm dificuldade de alcançar, vamos nos unir, vamos trazer aqueles que têm conhecimento para ajudar aqueles que não têm conhecimento. Vem muito nessa pegada. Se estou enganada, por favor, me complementem, assim, né? Total. E aí, onde é que entra o serviço público? O meu papel dentro do serviço público é trazer essas estruturas mais enegrecidas, no sentido da temática étnico-racial, para as nossas estruturas internas, assim, né? De poder pensar, ok, a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem uma discussão lá de afroempreendedorismo, mas o que é discutir afroempreendedorismo dentro do serviço público, da estrutura pública? Exatamente, a importância também da representatividade, né? 95% dos funcionários da tua empresa, Sairon, são negros. É importante também isso. Exatamente. E investir nisso também. Sim. E complementando o que a Adri estava falando aqui, é uma das questões que a gente trabalha e até em novembro a gente consegue ver mais, é o encontro dessas organizações, né? O Adri está nessa roda aqui e o quanto potente ela pode ser durante o ano. Né? Nós conversarmos isso para que a gente, enquanto empreendedores, em parceria com a prefeitura, com a Câmara, com os outros órgãos que têm esse poder, essa relevância de poder fazer a diferença, né? No meu negócio não foi diferente a questão da documentação, né? Qualquer coisa que tu vai abrir de estabelecimento de saúde, tu misturou comida, gás, saúde, é uma série de passos que tu tem que respeitar e não pode ser diferente, porque tu está trabalhando com o bem maior das pessoas, né? Então, não foi nada fácil abrir a primeira clínica, né? Então, tu faz toda a tua parte burocrática com o contador, depois tu faz o passo a passo com as secretarias, depois tu entra nos órgãos e conselhos, e tudo isso gera um custo que, às vezes, na primeira certidão que tu vai tirar lá que o contador te pediu, tu já desistiu, né? Então, é nesse sentido que a gente pode pensar, né? Lá na Marfim,
ela aconteceu, nós paramos, olhamos para dentro, né? Eu digo nós porque é como a gente pensa em Ubuntu, vai ser sempre na primeira pessoa do plural, né? Não existe Marfim sozinho, não existe Odabá sozinho, né? Então, quando a gente olhou para dentro do negócio, eu digo, mas peraí, nós temos alguma coisa diferente aqui. A recepcionista é negra, os dentistas são negros, só tem uma dentista branca e 4 são negros. Isso chamou a atenção de outros dentistas, até que quando a gente parou, a gente tinha 12 dentistas negros lá dentro. Nós tínhamos 21 colaboradores, onde um era branco, né? E nós fazíamos questão de brincar com ele. Eu digo, não, fica aqui que tu é legal, tu tem a alma negra e tu vai ficar aqui pelas cotas, né? E a gente brinca muito com isso em festa de comemoração de final de ano, mas a gente sabe da seriedade e da representatividade que no nosso trabalho tem num setor que até então é difícil. É difícil tu encontrar dentistas num mesmo local negro, né? Não se trata somente da saúde bucal, é uma questão de representatividade, né? Não é incomum a gente ter o relato, né, Lu, da pessoa assim, aqui eu me sinto bem. Sim. Eu me sinto em casa, aqui eu posso ser eu, né? Uma coisa que eu ouvia dos meus avós era que eles tinham que se arrumar para ir ao médico, e eu não entendia, por que tu tá te arrumando para ir no médico? Tu vai só no médico, não precisa te arrumar. Que é aquela questão de vão ficar me olhando, vão ficar me julgando, né? Para quem já sofreu, né, essa violência racial, que ela acontece no olho, ela acontece numa passada, sabe do que eu estou dizendo quando se fala em odontologia, né? Ela já não é historicamente muito atrativa, pensamos assim, né? O barulhinho da maquininha, né? A história do dentista, da odontologia e principalmente na questão econômica, né? Então, pensando nisso, a gente coloca os nossos serviços numa região onde mais necessita, né? É uma das coisas que a gente às vezes conversa internamente e às vezes em palestra, como é que pode o Brasil, com o maior produtor de dentista no mundo, tem tantos pacientes sem acesso a isso. A importância da gente falava, né? A tua empresa consegue ser sediada em pontos estratégicos ali que fica próximo das pessoas que moram na periferia. Isso é importante também. Sim, poder ir de casa até o dentista de bicicleta, a pé, não precisar se deslocar até o centro, ônibus, não ter o custo do ônibus, Uber, vir até aqui. Bicicleta. Né? Exatamente. Isso é cidadania, isso é muito importante. E isso aqui, tu traz aqui, são vários elementos que fazem parte desse caldeirão aí do afroempreendedorismo, que a gente percebe os desafios e que realmente não é muito fácil, não é nada fácil. E junto com a Paula Guedes aqui eu queria entender também, porque a gente falava de grupos, né? De grupo, da importância do coletivo. E a comissão, tu representa aqui a comissão organizadora, mas são vocês, são várias pessoas, inclusive mandar um abraço pro professor Lúcio Almeida, que também faz parte, né? Ele é diretor da Escola do Legislativo Julieta Battistioli, aqui na Câmara Municipal, professor aí da luta antirracista, e ele também participa dessa feira junto com vocês para ajudar e construir em conjunto, né? Sim, o Lúcio, nós somos um grupo bem grande e na feira nós fizemos um subgrupo, né, que ficou responsável por toda a questão do regulamento, né, da escolha dos expositores, da reunião, de publicação dos materiais no site, tudo, questão de folder, de material de divulgação. A nossa comissão ficou toda responsável por focando nessa parte. Nessa parte. Quer dizer, realmente tendo o olhar do professor Lúcio, né, que também tem esse conhecimento, como isso ajuda. Nada melhor do que ter uma pessoa também que conhece, que sabe do que está fazendo e ajudar nessa seleção também, isso é muito importante. Sim, é verdade. E Lu, e a gente poder entender hoje onde tu está, né? Queria que tu pudesse nos contar hoje como tu consegue se dividir aí nesse meio todo aí com os seus vários trabalhos. Hoje, como que tá a tua atuação? Então, hoje, são diversos papéis mesmo. Eu peço sempre desculpa, gente, eu tô devendo alguma coisa para alguém no WhatsApp, pelo amor de Deus, né? Sim, eu tenho hoje diversos papéis, porque com a questão da pandemia, quando eu trabalho, o espaço aqui de Casamento é a festa acontecendo ali, né? Durante a pandemia, eu não contei, mas durante a pandemia, quando tudo se fechou, eu vendi o espaço aqui dentro de uma marmita de comida. Eu coloquei brinquedos, materiais para colorir,
dentro de uma marmita e vendi como kit de diversão durante a pandemia. Para as crianças que estavam em casa para se distrair. Os pais em Que casa, legal. com a reunião ali enlouquecida. E aí recebi em casa um pacote de folha de ofício, mais giz de cera, tinta guache, aquela coisa, todos aqueles itens que estava tudo fechado. Então, durante a pandemia, eu fiz esse trabalho também e participei de uma aceleradora, né? Acelerei meu negócio, porque isso também é muito importante. Aqui em Porto Alegre, a gente tem... Quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de aceleração, a gente está muito atrás aqui em Porto Alegre. A gente não vê esses eventos de ecossistema de inovação, não chega pra gente esses eventos. E aí, quando eu faço uma aceleração de uma aceleradora em São Paulo, que eu participo 4 meses e acelero o meu negócio por 4 meses, ele me abre um caminho tanto de conhecimento quanto de estrutura. E aí eu entro para essa aceleradora durante 4 meses, testo esse meu produto, rodo com esse produto acelerando também, e aí eu sou mentora dessa rede, entro como mentora dessa aceleradora, e aí eu entro para um projeto. Então hoje eu atuo na a Bitmami de São Paulo, que é uma social tech voltada para mulheres e mães. Então hoje eu atuo com elas online, e aí eu consigo atender programas de empreendedorismo também. Então a gente recebe muitas empreendedoras, também no mesmo cenário. Às vezes a gente fala, né, é porque as mulheres empreendendo, a dor é muito igual, né? Mulheres brancas, mulheres negras muito mais. Então hoje eu atuo com a Social Tech Bitmami em São Paulo online, atuo com o meu Espaço Kids também. Sábado passado eu estava montando um Espaço Kids aqui em Porto Alegre. Sou mentora em algumas redes também do ecossistema de inovação. Então, isso que eu falei sobre empreendedorismo, sobre a flexibilidade, né? Eu consigo ali na minha agenda, e um ponto bem importante, né? Que eu gosto sempre de falar quando eu converso. Eu tenho uma realidade diferente, empreendedores têm realidades diferentes. Eu sou uma empreendedora que meu marido é CLT. Logo, eu consigo fazer me aventurar em algumas coisas. Diferente de uma casa que tem 2 empreendedores. Quando eu trago esse cenário, eu digo, eu tenho alguns privilégios como empreendedora que outro não tem, né? Que é só ele a renda da casa, ou que é só ela a renda da casa. Uma empreendedora que tem 3 filhos pequenos. Eu sou uma empreendedora que tenho 2 filhas maiores, uma filha de 19, uma filha de 14. Então eu não posso chegar para uma empreendedora que tem filhos pequenos e dizer assim, pô, pelo amor de Deus, como é que tu não trabalha hoje? Te vira, né? Não é a mesma realidade. Então eu sempre gosto de trazer que são muitos cenários diferentes do empreendedorismo. Por isso que os gurus do empreendedorismo, as mágicas, os 7 passos, gente, não existe. Existe a tua realidade, o teu cenário. Eu sou a Lu, uma empreendedora que tem uma CLT e consigo me aventurar um pouquinho mais. Mas tem também a Maria e o João, que são empreendedores dentro de casa, e que eles não conseguem dormir e não podem se aventurar. Por isso Então, a importância de conversar, né? É importante essas conversas, porque existe muito uma comunicação única. Não pode ser uma comunicação única. E aí tu convida as pessoas para empreender. E a pessoa vem, pega a rescisão do trabalho dela, pega os 3 mil reais lá do FGTS, não sei o quê, e monta uma empresa. Ela compra os materiais para montar a empresa com Dali um mês fecha. Dali um mês Imagina, fecha. né? Então, assim, hoje eu consigo ter essa maturidade também, né? Porque eu também sou uma boa vendedora, eu gosto muito de vendas, né? Então, eu vendo muito bem. Então, isso também é um perfil, sabe? As empresas hoje perguntam, de 10 empresas, 9, o que está acontecendo? Não consigo vender. Aí tu abre uma empresa e não sabe vender? Então, assim, são várias coisas que a gente não tem Por isso que eu pôr essas conversas também, que não sejam as conversas mágicas e prontas e os confetes que a mídia traz. Eu sempre trago também que tem diferença de empreendedor e empresário. A gente já parte desse assunto. Qual é a diferença? Não, empreendedor é o empreendedor que está ali com uma renda de faturamento muito baixa, né? Tipo, 80 mil, que é um MEI, 80, 90 mil, menos até, né? Agora, o empresário não. O empresário é um outro lugar que eu chego lá. Ainda não cheguei ainda. Eu costumo dizer que o empreendedor, ele se vira com o dinheiro. Isso, né? Ele começa a brotar o dinheiro. O empresário, ele trabalha já com o dinheiro. Isso. Então, é o próximo passo do empreendedor. É. Ele começa a empreender e daqui a pouco ele se tornou um empresário quando ele entendeu os números, né? Isso é bem O importante. importante Então, de tudo é a pessoa conhecer os seus limites, né? Se conhecer. Eu, como eu digo assim, eu não daria para ser empreendedora. Eu me considero uma boa, ou até modéstia à parte, ótima gestora. Eu acho que eu me viro bem pensando coisas para facilitar a vida dos outros, inclusive dos empreendedores. Mas não me aventuraria
Acho que eu não tenho esse perfil de empreender, assim, desse nível, assim, de desafiador. Assim. Então hoje eu me viro, assim, hoje eu tô nesses papéis. Claro, com as minhas filhas maiores, porque isso é tão importante também. Quando eu comecei a empreender, a empresa era o segundo plano, as minhas filhas eram o primeiro plano. Isso sempre foi muito claro pra mim, assim, né? Eu tinha que cuidar das gurias, eu não tinha rede de apoio. Era eu e meu marido. Então eu saí pra cuidar. E um índice muito importante é que os homens ganham mais do que as mulheres nas empresas. Tem outra questão também. Então, então tu tá num casal ali. Quem é que vai pedir demissão do trabalho? Vai ser tu, né? Porque tu ganha menos. Então, isso é muito cruel com a gente também. Então, a gente acaba abrindo mão de uma carreira profissional. Então, foram 6 anos abrindo mão de uma carreira profissional. Mas tudo bem, cuidei das minhas filhas, acompanhei, fui mãe de escola. E aí hoje, olha que movimento que tu faz, né? Hoje eu tô nessa transição de carreira, com 41 anos. Eu consigo trabalhar muito mais e as minhas filhas hoje não precisam mais desse cuidado. Então, eu acho que também tem essa questão de se dar esse tempo. Porque também não tem culpa, né? Nossa, eu abri mão da minha carreira, tá, tudo bem. Mas eu fiz o meu papel de mãe e algum lado eu consegui. A gente não consegue. Escolha suas batalhas, sempre falo isso, né? É mais um desafio que a gente coloca aí nesse pacote. Gente, tá muito boa a conversa, mas a gente vai ter que encerrar por conta do tempo. Muito obrigado por ouvir vocês. Que você que está em casa, enfim, nos assistindo pelo YouTube, pelo celular, enfim, tenha ouvido essas histórias, se inspirado a seguir esse caminho ou não, mas que a gente tenha hoje aprendido bastante. Eu aprendi também. A gente agradece muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês aqui com a gente. A gente convida a acompanhar a feira aqui da Câmara e também a feira do município, que vai acontecer nas próximas semanas, 16 a 20 aqui do município, e aqui da Câmara, 16 e 17 de novembro. A gente vai deixando um abraço, muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você acompanha por meio das nossas redes sociais e também mais informações no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!